Vamos falar agora sobre padrões gráficos de reversão ou figuras gráficas de reversão. Como eu disse anteriormente, as figuras de continuação indicam uma maior probabilidade do preço andar a favor da tendência que antecede o padrão. Por exemplo, no retângulo, se houvesse um retângulo, se o preço está subindo, acontece um retângulo, a tendência é do preço romper o retângulo para cima, a favor da tendência anterior. A tendência era de alta, então, numa figura de continuação, a tendência é de que o preço continue subindo, ou descendo, caso esteja numa tendência de baixa. Agora, quando o padrão é figura de reversão, a tendência é que a tendência se inverta. Se o preço está subindo, você encontra uma figura de reversão, uma figura gráfica de reversão, um padrão gráfico de reversão, a tendência é de que a tendência se inverta. A tendência de que a tendência se inverta está ficando perfeito. A probabilidade é que a tendência se inverta. Então, se há uma tendência de alta, o padrão provavelmente vai reverter essa tendência, vai jogar essa tendência para baixo, vai fazer uma tendência de baixa. Lembrando que o mercado não é perfeito, isso não funciona 100% das vezes. Mas aqui vamos a alguns exemplos. Há um padrão chamado topo duplo. O que seria um topo duplo? O mercado chega, sobe. Deixa eu até fazer mais linhas aqui de uma vez. 1, 2, 3, 4. O mercado chega, sobe, encontra uma resistência. Estão vendo ali? Chega ali em cima, encontra uma resistência. Vou até fazer a linha da resistência para vocês visualizarem. Ó, mercado chega, o preço sobe, chega aqui em cima e desce. Então aqui em cima há uma resistência. Força compradora que é forte. E aí o mercado desce. Depois o mercado sobe de novo, na mesma posição e cai de novo. Aqui, esse padrão é o que a gente chama de topo duplo. Ele é um padrão de reversão de tendência. Quer dizer que vai reverter, que a tendência vai, depois disso aqui, o mercado vai cair? Não quer dizer. Há uma probabilidade, baseada em análise gráfica. Só que nada no mercado é perfeito, como eu já disse. Então, a gente espera que, depois desse padrão, o mercado de fato inverta a tendência. Como que a gente sabe se invertou a tendência aqui nesse caso? Reparem que aqui embaixo, ó, o preço, vamos supor, peraí, deixa eu fazer isso aqui de uma forma mais... Ó, vamos supor que, ó, aqui é uma tendência de alta, né? O preço está subindo, tal. Vamos supor que aqui tem as ondas de Elliott, né? Subindo e tal. Chegou aqui em cima, caiu, tentou subir de novo, caiu. Como que a gente vai saber se inverteu a tendência de fato? Tendência que era de alta. Aqui tem um suporte, ó. Estão vendo aqui? O preço não caiu aqui, começou a subir, então aqui tem um suporte. Se o preço romper esse suporte, há uma possível reversão de tendência. Certo? Então, se, por exemplo, eu não vou falar para vocês operarem utilizando esse padrão ainda, só estou explicando para vocês como esse padrão funciona e para vocês aprenderem a identificar no gráfico. Eu não vou falar para vocês usarem ele para operar, mas eu vou até explicar como algumas pessoas operam utilizando ele. Quando a pessoa vê esse padrão no gráfico, o que elas podem fazer? Eles podem simplesmente chegar aqui embaixo, por exemplo, colocar uma venda aqui, ó. A pessoa clica aqui com o botão direito, vai em negociação. Ah, não, é porque o preço que está aqui em cima. Aqui, se o preço estivesse em cima dessa... Vamos supor que o preço está aqui, ó. Essas duas linhas que vocês estão vendo está aqui em cima. E aí você clicaria abaixo das linhas, viria aqui em negociação e clicaria em Sell Stop. Certo? Aqui vocês colocariam um Sell Stop, uma ordem pendente. O stop que vocês teriam que colocar seria aqui em cima, ó, em cima da resistência, 104 pontos, 106, 110 pontos mais ou menos. E aonde vocês sairiam na operação? Vocês lembram que quando eu falei de triângulo descendente, de bandeira, há uma projeção, quanto a gente imagina que o preço vai cair? Aqui é a mesma coisa, ó. O preço subiu aqui, tem uma resistência, desceu, tem um suporte. A gente vai traçar uma linha
unindo o suporte e a resistência. Essa linha aqui é a projeção de quanto a gente imagina que o preço vai cair. Olha aqui. E aí, o preço aqui até demorou para chegar lá, né? Ele veio aqui, caiu aqui, ó. Por isso que eu falo que pra gente nunca ficar até o final. Aqui, provavelmente, quem é iniciante, se tentasse fazer essa operação, depois que o preço chegou aqui, se o cara quiser sair aqui embaixo, ele vê o preço subindo, o cara pode muito facilmente se desesperar e achar que vai perder tudo e sair aqui, ó. Ele tá vendo o preço aqui, ele passa, ele pensar, eu vou sair da operação. Aí ele sai perdendo, porque ele entrou aqui embaixo, e aí depois ele vê o mercado caindo e indo lá no alvo dele. Quando vocês entrarem, não utilizem isso agora. Quando vocês entrarem em operações, nunca tentem pegar o máximo. Mesmo que vocês usem projeção, nunca tentem pegar o máximo. Isso de topo duplo, que eu não indico que vocês usem para operar agora. Só estou explicando para vocês como é utilizado no mercado. Da mesma forma que há topo duplo, há uma figura de reversão chamada fundo duplo. Vamos ver se eu acho alguma. E o conceito é o mesmo. Olha aqui um aqui. E o conceito é o mesmo, só que invertido. Aqui o preço desceu, há um suporte aqui, e aí o preço subiu. Desceu de novo no mesmo suporte, começou a subir de novo. Padrão gráfico, fundo duplo. Figura de reversão de tendência. A tendência não é de baixa, o preço não está caindo. O preço foi e subiu. Caiu de novo, chegou no suporte de novo e voltou a subir. Padrão gráfico de reversão. Agora a tendência, há uma possibilidade da tendência se reverter para uma tendência de alta. E aí foi o que aconteceu. Então, é isso. Fundo duplo, topo duplo, tudo ok? Vamos tentar achar agora outro padrão. Deixa eu ver se eu acho um bonito. E esse padrão que eu vou mostrar agora, eu acredito que seja até mais confiável. Só que ele é mais raro de ser encontrado. Esse aqui tá meio feio, mas vou considerar. Sinceramente, ele é muito difícil de ser encontrado assim, perfeitamente. Se você estuda análise técnica num livro, ou se você pesquisa isso aqui na internet, no YouTube, no YouTube não, no Google talvez, você acha esse padrão assim desenhado, você até acha algumas figuras gráficas, algumas imagens de um gráfico de forma perfeita. Só que quando você entra no mercado, a chance de você achar um padrão desse, da forma como é vista num livro, é bem menor. Então se você ficar procurando padrão gráfico perfeitamente, como é visto nos livros, como é visto assim, e até em alguns cursos aí, alguns vídeos, você provavelmente não vai encontrar o padrão. Você vai ver, por exemplo, um padrão desse aqui, não vai nem perceber que ele é um padrão gráfico. O mercado nunca é perfeito, ele nunca é exatamente igual a gente aprende no livro. No livro é muito bonitinho. Quem dera se fosse assim na prática. Esse padrão aqui, pessoal, ele é chamado de ombro, cabeça, ombro. Aqui, essa parte aqui, ó, esse topo aqui, a gente considera o ombro, a parte mais alta a cabeça, e essa outra parte, o outro ombro. Como que ele é utilizado? Ele também é uma figura de reversão. Vocês reparam que a tendência aqui é uma tendência de alta, o preço está subindo. E aí o preço sobe aqui, faz o ombro, sobe mais, faz a cabeça lá em cima. E aí o preço, olha só, como que a gente sabe que há uma grande chance do preço da tendência ter se invertido. O preço subiu, aqui é um topo, não há? O preço subiu. Na hora que ele desceu e rompeu esse topo. Esse topo aqui, ele foi rompido quando o preço subiu. Aqui era uma resistência, certo? Vou até pôr uma linha aqui para vocês. Nossa, escolhi a ferramenta errada. Aqui, ó, o preço subiu, tocou na linha, caiu. Então essa linha é uma resistência. E aí o preço voltou a subir, rompeu essa linha. Essa linha que era resistência vira suporte, certo? E aí o preço foi até aqui em cima. Vou até fazer para vocês entenderem melhor como traça suporte e resistência. Essa linha também é uma resistência. E continua resistência, porque o preço não rompeu ela. Essa aqui que era resistência virou suporte. Só que o que aconteceu depois? O preço chegou, bateu aqui, começou a descer. Desceu, chegou aqui nessa linha que virou suporte. E o suporte não jogou o preço para cima. O que o suporte deve fazer é segurar o preço e jogar para cima. Aqui o que aconteceu? O preço desceu e rompeu essa linha aqui de suporte.
Então essa linha aqui, agora o preço desceu, está abaixo dela, essa linha se torna resistência de novo. Agora ela está acima do preço, então ela se torna resistência. E aí, a gente vê que se a gente sabe que o preço rompeu esse suporte, rompeu o último fundo da tendência de alta, há uma possível reversão de tendência. Lembra que eu ensinei que tem LTA aqui, o preço rompeu o fundo, rompeu o topo no caso, rompeu a resistência e rompeu a LTA? Então é isso. Então o preço fez esse movimento que eu falei, ombro, cabeça, ombro, né? A tendência é que o preço, ele que era uma tendência de alta, a tendência agora é que essa tendência tenha se invertido e que o preço comece a cair. E aí como que as pessoas operam utilizando esse padrão? Lembrando que aqui não é aula de operacional, não quero que vocês operem utilizando esse padrão ainda. Vocês precisam de mais tempo de análise para utilizar esse padrão. Essa estratégia aqui, na verdade, eu nem ensino no curso e nem nada. Eu só estou ensinando para vocês entenderem como ela pode ser utilizada no mercado. Mas eu ainda não aconselho quem é iniciante usá-la. Mas enfim. Aqui, ó, nessa área aqui, essa área aqui, ó, essa linha que eu vou colocar aqui de suporte, é uma linha que a gente chama de linha de pescoço. Quando o preço romper essa linha aqui, normalmente as pessoas fazem uma venda, entram vendido aqui. E aí, da mesma forma como nos outros padrões gráficos, a gente pega a máxima aqui da cabeça, vai até essa linha de pescoço, que é uma linha de suporte, traça uma linha, pega ela e coloca abaixo da linha de suporte. Essa aqui é a projeção, de até onde a gente imagina que o preço vai cair. Pode ver que o preço chegou bem perto, olha. Coisa de 10 pontos aí de diferença da linha da projeção. Então, a pessoa normalmente faz uma venda aqui. Vamos supor que ela vai sair aqui com 114 pontos. Ela teria que colocar um stop de mais ou menos 114 pontos também. E aí ela, por exemplo, se ela ganha 114, se ela perde 114. Risco retorno de 1 para 1. Arrisca ganhar 1 para perder 1. Essa estratégia aqui a gente utilizaria dessa forma no caso. Mas lembrando, pessoal, vocês que estão começando, há uma grande possibilidade de vocês tentarem utilizar isso no começo e acharem ombro, cabeça, ombro de forma um pouco precipitada. Então, às vezes, vocês podem achar ombro, cabeça, ombro, esquecerem de analisarem com LTA, com linha de tendência de alta, igual eu falei. Então, há uma chance de vocês cometerem equívocos no mercado. Então, eu peço para que vocês que estão começando não utilizem essa estratégia para operar. Eu só estou ensinando para vocês para que no futuro, quando vocês tiverem mais consistência no mercado, vocês possam aproveitá-la. Então façam um desenho de como é um ombro, cabeça, ombro, da forma como eu fiz aqui. Façam um desenho e escrevam, anotem sobre a projeção, até onde você acredite que vai cair. Sobre isso que eu estou falando aqui. E aí vocês podem revisar no futuro. Foi isso que eu fiz, é isso que muita gente faz. A gente tem que relembrar quando a gente está estudando no começo, aí depois, com o tempo, vocês vão enxergar isso aqui, por exemplo. Eu que estou ensinando isso aqui, eu simplesmente procurei no gráfico com o olho. Eu não preciso desenhar a linha para ver que isso é um ombro, cabeça, ombro. Eu só desenhei porque eu estou ensinando para vocês. Com o tempo vocês vão ser também dessa forma. Vocês vão enxergar só no olho. Então, mas no começo vocês têm que anotar as coisas que eu estou falando. Tentar fazer o desenho dos padrões gráficos de continuação, de reversão, triângulo, bandeira. Bandeira é um importante que a gente até usa numa estratégia. Ombro, cabeça, ombro. E etc. Topo duplo, fundo duplo. Tem um último padrão de reversão que eu queria mostrar para vocês, que chama ombro, cabeça, ombro invertido. Ele é a mesma coisa que esse padrão, só que ele acontece nos fundos. Esse aqui aconteceu num topo, ele acontece num fundo. Vamos ver se a gente acha algum aqui para mostrar. Tem esse aqui, mas esse aqui está muito pequeno. Queria achar um maior. Esse aqui não foi.
Aqui também não. Aqui também, ó. Aqui se você separar é um fundo duplo. Tá vendo aqui? Preço desceu, chegou até no suporte, subiu. Desceu até o mesmo suporte, subiu. E aí a pessoa faria uma compra aqui no caso pendente. E aí o preço foi embora para cima. Viu como é que não é tão difícil assim? Não é tão difícil. É só vocês estudarem que vocês pegam isso aí muito rápido. Só de vocês estarem aqui já demonstra que vocês têm interesse em estar no mercado. Caramba, é muito difícil achar esses padrões, cara. Esses padrões não é sempre que ocorre. Olha só, já tá no dia 6 de... Dia 6 e não tem nenhum cabeça ombro. Deixa eu ver se eu acho no H1. Essas setas aí são as operações que eu fiz. Quando vocês fizerem operações entrar e sair, vão aparecer essas setas. Caramba, não tem um padrão de ombro, cabeça, ombro aqui, cara? Invertido? Ah, cara, eu vou pegar esse aqui mesmo. Tá, não tá bonito, mas fazer o que, né, gente? Eu queria mostrar um bonito pra vocês, mas tá complicado. Olha, vamos considerar que isso aqui é um ombro, cabeça, ombro. O preço estava descendo. Mas tá ridículo, mas fazer o que, né, velho? O mercado é complicado. Deixa eu sair pegando essas linhas aqui que eu vou ter que usar um monte. Ô, coisa feia esse ombro, cabeça, ombro. E aí o mercado foi embora. Tem que faltar uma linha, né? Ó, mercado gráfico de H1, né? Nossa, esse ombro, cabeça, ombro tá horrível. Mas é outra coisa que eu queria falar. Bom que a gente aproveita. Naquele que eu mostrei antes, deixa eu até fazer um desenho para vocês aqui, para vocês não esquecerem. Aquele que eu mostrei antes, ele estava um pouquinho mais perfeito. Aquele que eu mostrei ele estava mais ou menos assim, né? Se eu não me engano. Então, você lembra que eu falei da linha do pescoço, que é esse suporte aqui, ó? A linha do pescoço estava reta. Era um suporte totalmente horizontal. Totalmente, sim, praticamente. Mas o que acontece às vezes? Às vezes você vai encontrar um ombro, cabeça, ombro dessa forma aqui, ó. Parece meio corcunda de Notre Dame, de tão torto um ombro comparado com o outro. E aí, a linha do pescoço, nesse caso aqui, vai ser assim, ó. A linha do pescoço vai ser assim, ó. Olha como é que ela tá. Ela é quase uma LTB, tá vendo? Esse ombro aqui é mais alto, tá mais alto que esse, no caso. É como se, por exemplo, a gente estivesse analisando... Não, deixa eu pegar o do outro lado. É como se a gente estivesse analisando um ombro, cabeça, ombro. Vamos supor que aquele outro que a gente analisou antes estava assim, ó. Vamos supor que ele tivesse assim. Aqui ainda é um ombro, cabeça, ombro, entendeu? Só que aqui a linha do pescoço não está mais reta igual antes. A linha do pescoço estaria mais ou menos assim, ó. Aqui seria uma LTA. Aí, olha como é que tá todo torto. Parece sei lá, um Smiggle do mercado. Mas enfim. Aí, o que acontece? A lógica é a mesma. Rompeu a linha do pescoço, você coloca uma ordem, e aí você faz... Aqui para fazer a projeção, sabe, ficaria um pouco feio, mas você pode lançar uma projeção reta aqui mesmo. Pode lançar uma linha de projeção reta. E aí você simplesmente transfere ela para cima da linha de pescoço, que é aonde você imagina que o mercado vai. E aí você faria assim, eu tô hipotetizando, gente. Lembrem-se que eu não tô falando para vocês operarem utilizando essa estratégia ainda. Essa estratégia
ela pode até parecer fácil, ou talvez até parecendo difícil para vocês aí, porque ela é difícil mesmo. Você precisa treinar seu olho, ter hora a tela aí para absorver o máximo. Enfim, aí você entraria aqui, vamos supor, você tentaria pegar, sei lá, nossa, 181, aqui é H1, mercado de H1. Vamos supor que você tentaria pegar 120 pontos, 130, você teria que colocar 130 também de stop. O ideal é que você coloque o seu stop abaixo dessa linha, abaixo desse suporte aqui, ó, abaixo dessa linha do ombro. Então aqui, se você utilizasse H1 para operar, você teria que colocar pelo menos uns 230 aqui, ó. E aí, para valer a pena, você teria que buscar pelo menos uns 200, olha lá, a linha lá, olha quanto que dá, mais ou menos 230, 250, viu? E aí, você sai da operação, já era. Então é isso, pessoal, esses são as figuras os padrões gráficos de reversão de tendência. Espero vocês na próxima aula.